E agora nós chegamos aí o momento maravilhoso da mensagem da palavra do Senhor. Vamos estar ouvindo, prestando bastante atenção no que o Senhor tem para nos dizer nesse momento. A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria em nosso coração, mais uma vez, mais uma oportunidade de poder, juntamente com você, desfrutar desse momento tão importante que é de nos alimentar, né, na palavra do Senhor, palavra essa que nos sustenta, palavra essa que nos fortalece e nos faz aí perseverar nas questões espirituais. A você que é presente conosco, nós agradecemos o Senhor pela sua vida, conforme já foi manifesto aqui, a nossa gratidão a você, pessoas que nós conhecemos, bem como as que nós também não conhecemos e nem sabemos o seu nome, né? Mas o nosso desejo é o mesmo para todos, que a boa mão do Senhor possa estar aí te alcançando ao longo desse dia, né? Com as mais ricas bênçãos para você, sua família e aí nos seus projetos de vida. Queridos, o livro é João, para a nossa meditação, João, capítulo de número 8, apenas o versículo de número 10 e o versículo de número 11, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí no nosso entendimento, para que todos nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, uma rápida consideração acerca do que se trata esse versículo, esses dois versículos que nós acabamos aqui de ler. A questão aqui é a seguinte: havia uma pessoa e essa pessoa ela foi pega em um ato pecaminoso, e conforme a lei daquela época, aquilo que aquela mulher tinha feito era punido com uma lei muito severa, uma lei de morte por apedrejamento. Pois bem, e aí, diante daquela situação, as pessoas levaram aquela mulher, né, diante de Jesus e colocou diante do Senhor a situação dela. Mestre, esta mulher, ela foi pega neste ato de pecado, e conforme a lei de Moisés, a condenação é a morte. E aí o que o Senhor diz? Esse aí é o cenário, né, da situação. O momento da situação aqui era esse. E aí chegamos então nesses dois versículos que nós escolhemos, né, para a nossa meditação. Pois bem, queridos, diante daquele fato, o Senhor sabe, olha, uma coisa que eu acho muito curioso, que nada pega o céu de surpresa, né? Nada pega o céu de surpresa. O Senhor, ele tem controle de todas as coisas. É a palavra do Senhor que vai falar da onisciência. Sabe de todas as coisas e inclusive da intenção do nosso coração. E aquelas pessoas, quando levaram aquela mulher perante o Senhor Jesus, eles não estavam querendo fazer cumprir a lei, era coisa nenhuma. Eles estavam querendo ocasião, né, para ver se havia falha em Jesus em alguma questão. Este aí era o objetivo daquelas pessoas. Diante daquela situação e diante de quem conhece coração, queridos, o Senhor então, ele dá uma resposta essa que jogou por terra toda a intenção daquelas pessoas. E a intenção foi justamente a seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque o que o Senhor viu, qual foi a leitura que o Senhor fez daquele cenário? Eram de pessoas com pecados até maior do que o daquela mulher, mas querendo, né, fazer uma justiça que
eles não tinham condição para fazer devido às suas vidas sujas. E a palavra e a prova disso é que foi saindo um a um, conforme a palavra do Senhor vai narrar, dos mais velhos até o mais novo, foi saindo um a um daquela intenção e ficando apenas Jesus e a mulher. E aí é onde é que entra a nossa leitura. A palavra do Senhor vai dizer que então Jesus, ele levanta-se e pergunta para a mulher: mulher, onde estão eles? Ou seja, onde estão as pessoas que veio para te acusar? Cadê eles, mulher? Onde estão estas pessoas? Ninguém te condenou, mulher? E aquela mulher, Áurea, eu entendo que essa história é uma das histórias que de vergonha, de dor, de exposição, né? Mas uma história que teve um final que nós entendemos de ser um final feliz. Porque ninguém que está diante do Senhor Jesus sai sem mudança, se não quiser. Somente se não quiser. Oportunidade ela teve. E aí aquela mulher, então, imagino, muito envergonhada daquela situação, uma vez que o problema dela, né, tomou conhecimento de proporção ali, né, muito grande. Aquela mulher então vira para o Senhor e diz assim: Senhor Jesus, Senhor, ninguém me condenou. E aí então o Senhor vira para ela e fala assim: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a tua vida de pecado. Queridos, essa história é uma história que ela traz para nós muitos ensinos. Essa história é uma história que traz para nós grandes ensinos, das quais nem eu nem você pode ficar sem conhecimento. Ela chama a nossa atenção porque aqui tem verdades que vai nos dar entendimento acerca de nossa conduta e a quantas e nos leva a entender e fazer uma reflexão como vai a nossa vida. Pois bem, nós achamos aqui muitos ensinos da palavra de Deus para mim e para você nesta oportunidade de reflexão. Mas nós vamos ficar apenas com 3 aqui, para nós ser bem objetivo, né? As verdades aqui do ensino desse texto. Pois bem, quando nós começamos a analisar aquele fato, nós entendemos algo que muitas vezes nós não damos a devida importância. E a primeira grande verdade que eu aprendo aqui é que as minhas atitudes, elas têm consequência. Muito cuidado com as tuas atitudes, querido. Muito cuidado com as tuas atitudes. Por quê? Porque se não fosse a presença do Senhor ali, fazendo a verdadeira justiça, aquela mulher havia morrido. Porque a lei amparava a morte. A lei dava o direito à morte. E a morte seria por uma atitude dela. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que as nossas atitudes, elas podem nos levar a terríveis consequências. Hoje, uma hora dessa, tem muitas pessoas se arrependendo daquilo que fez, com prejuízos que dinheiro não pode dar jeito, que pedido de perdão já não pode dar jeito, que situação nenhuma mais pode dar jeito. Por quê? Porque a atitude foi um ato impensado e irreparável. Acabou, não tem mais o que fazer. Muitas pessoas, neste exato momento, agora que nós estamos falando aqui, tem muitas pessoas arrependidas de um ato que fez que não poderia ter feito, de uma palavra que falou que não poderia ter falado, de um posicionamento que não poderia ter feito. E aí ficou apenas as consequências das suas atitudes. Daí a orientação da palavra do Senhor nos chamando para nós termos muito cuidado com esta grande verdade que tem pego muitas pessoas todos os dias. Cuidado com as tuas escolhas.
Cuidado por onde você anda. Cuidado com os teus projetos. Muito cuidado com as tuas palavras. Cuidado com as tuas companhias. Muito cuidado com aquilo que você defende como sendo de melhor para você. Muito cuidado, a palavra do Senhor vai nos orientar. Tenha muito cuidado com relação às tuas escolhas, aquilo que se apresenta bonito diante dos teus olhos. Muito cuidado. Aquilo que o teu coração deseja, muito cuidado. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai nos dar 2 alertas aqui, olha. O primeiro grande alerta é que lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 14, no versículo de número 12, a palavra do Senhor vai falar que há caminho que ao ser humano parece ser bom, mas o seu caminho, este caminho é final de morte. No seu fim está a morte. Muitas vezes situações se levantam, oportunidades se levantam, situações se levantam diante de nossa vida e nós falamos assim: opa, agora é a hora. Agora é a hora. Quando na realidade aquela oportunidade é uma oportunidade que mais tarde terá grande consequência para a sua vida, grande consequência para seus negócios e grande consequência para a sua família. Queridos, são milhares e milhares de pessoas e todos os dias esse número aumenta de tristes histórias de pessoas que vieram ao fracasso achando que estava indo lucrar, achando que estava se dando bem na questão. Daí a orientação da palavra do Senhor: tenha cuidado com as tuas atitudes, porque as tuas atitudes podem ter graves consequências. E aí a palavra do Senhor vai falar também, olha, confirmando isso aqui, olha, cuidado com o teu coração. Não é tudo que o teu coração pede que é o de melhor para você. Não é tudo que o teu coração pede que é o de melhor para a tua família. Muito cuidado com o teu coração, porque ele é, conforme diz a palavra, enganoso. Então essa aí é a grande verdade, né? A primeira grande verdade que nós aprendemos aqui neste texto, né? Daquela mulher, naquele momento de constrangimento, né? E que ela foi ali aliviada, né? Aquele constrangimento ali, né? Que estava já virando morte, né? Era um constrangimento que seguia a ser morte, mas o Senhor mudou aquele cenário por completo ali. Então é a grande verdade aqui: cuidado com as tuas atitudes. A segunda verdade aqui que nós aprendemos aqui é que o Senhor saiu do céu, conforme dizia antes do nascimento de Cristo, já dizia as profecias. O Senhor viria a este mundo e ele tinha, como teve, apenas um único objetivo: salvar o mundo. Não era condenar o mundo. Ele não saiu do céu e veio a essa terra para condenar. Não, ele veio para salvar, trazer a salvação. É tanto, olha, que quando começa o ministério dele, nas primeiras pregações ali, ele continuou pregando o que João Batista já anunciava. É chegado o reino de Deus. Falar de reino de Deus é falar de salvação. Então o que o Senhor estava anunciando, o que o Senhor veio apresentar, foi a salvação e não a condenação. No livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 17, a palavra do Senhor vai dizer assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas com um objetivo. E o objetivo é para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Projeto do Senhor para a sua vida, querido. O projeto do Senhor para a sua vida é vida, não é morte. O projeto do Senhor para você é libertação e não condenação. O projeto do Senhor para você é o de melhor. Quem quer a tua destruição é o inimigo da tua alma, mas o plano do céu para você e sua família é salvação. E este aí é um entendimento que o Senhor espera que eu e você tenhamos. Aí você fala assim: mas então por que tem a condenação eterna? Eu vou te falar: por livre escolha. Porque a palavra do Senhor vai falar que Deus não tem prazer na perdição de ninguém,
O livro de Ezequiel vai falar isso. Mas que todo se converta e chega ao pleno conhecimento da verdade. Para quê? Para que viva. Este é o propósito do céu. O Senhor não tem prazer em condenar ninguém, querido. O Senhor quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que através do entendimento da verdade, a aceitação da verdade, você possa chegar ao céu. E para fechar aí essas três verdades, esses três ensinos que este texto vai nos dar, eu achei uma palavra aqui, a hora que fez a diferença aqui nesse terceiro ensino. No fechamento do diálogo de Jesus com a mulher, que foi um diálogo muito curtinho, né? Sim. O Senhor vai dizer assim: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ele não falou depois, amanhã você abandona. Não, é agora. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Por quê? Porque foi a atitude de pecado que quase levou aquela mulher à morte. Talvez ela não poderia ter outra oportunidade. E a oportunidade de mudança, ela não é para depois, a oportunidade de mudança é agora. Nós não sabemos se nós teremos o depois. Nós não sabemos se nós teremos o amanhã. Nós não sabemos se nós teremos o daqui a pouco. A palavra do Senhor nos adverte que nós não temos, né, o futuro, porque o futuro ainda ele não chegou. Nós não sabemos o que produzirá. É a palavra do Senhor que vai nos dizer o que produzirá o dia de amanhã. A palavra do Senhor não nos deu esse direito de saber. Então, muitos planos para o amanhã, para muitas pessoas, não acontecerão, porque muitas pessoas não vai existir amanhã. Então, o que nós temos é o agora. O que a palavra do Senhor me dá a entender é agora. E a orientação de Jesus para aquela mulher foi agora. Agora, é agora. O momento é agora. A palavra do Senhor sempre nos chama para o entendimento do momento que estamos vivendo. Por quê? Porque o que já foi vivido não volta mais. E os momentos seguintes nós não saberíamos se teremos nova oportunidade. Mudança de vida é agora. Nova história é agora. Reconhecimento que uma vida de pecado traz separação de Deus tem que ser agora. E é o que faz, olha. É o que faz a separação de Deus. No livro de Isaías, no capítulo de número 59, apenas o versículo de número 2 vai falar isso de uma maneira muito clara. Que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa nos ouvir, nem os seus braços, né, encolhidos para que não possa nos abençoar, mas são as nossas maldades. É o nosso pecado que causa aí esse distanciamento, né, entre Deus e o mundo. É o pecado. E a palavra do Senhor me manda eu abandonar uma vida de pecado. A palavra do Senhor me orienta eu não me envolver com uma vida de pecado. Por quê? Porque este é o único motivo que separa o homem de Deus. E a orientação da palavra não é separação. Muito pelo contrário, é aproximação. A palavra vai nos mandar nós nos aproximar do Senhor para que Ele aproxime de nós. Então a intenção do Senhor é estar perto, não é estar longe. O Senhor não é Deus de longe, o Senhor é Deus de perto e quer estar cada vez mais perto de você, mas para isso é necessário que nós venhamos abandonar a nossa vida de pecado, porque o pecado ele traz esta separação. É um texto muito rico em mensagem. É um texto que dá muito ensino para nós. E quando nós falamos de separação, querido, essa pior de todas as separações, não é a morte, a separação da morte que é a pior, que tantas pessoas já viveu essa triste experiência, né, de perder alguém, ser separado por alguém pela morte,
Não, a pior separação é a separação do pecado, que traz separação eterna. E isso é muito triste. Então, Ivan, nós vemos nesse texto uma coisa muito interessante, né? Porque os escribas e fariseus, a gente vê que eles queriam mesmo fazer uma surpresa em Jesus, né? Queria fazer pegar uma surpresa. Jesus de surpresa. Vamos ver mesmo o que ele vai dizer agora. Como você já disse para nós, eles não estavam a fim de cumprir a lei, coisa nenhuma, e muito menos ajudar aquela mulher. Muito né? menos. Eles usaram ela, né? Eles usaram ela. Aí eu fiquei meditando aqui enquanto você pregava o quanto a presença de Jesus é maravilhosa na vida de alguém. Né? Não importa a maneira que uma pessoa chegue até Jesus, né? Nós não sabemos que jeito eles usaram para levar aquela mulher até Jesus. Se foi arrastando, ou se ela foi andando de livre e espontânea vontade. Se foi amarrada. Se foi amarrada, se foi aos empurrões. Mas chegar na presença de Jesus. Se você tem a oportunidade de alguém te levar até Jesus, não importa a maneira, não, meu querido. Aproveita essa oportunidade assim, com todas as suas forças. Porque, olha bem, os escribas e fariseus que se julgavam pessoas tão importantes, eles saíram de cena. Eles foram testar a Jesus levando aquela mulher e acabaram saindo de cena e a mulher entrando em cena e sendo bem-aventurada. Sendo livre de quê? De uma dorzinha? Livre da morte, porque a lei jamais perdoaria aquela mulher. Aquela mulher jamais sairia dali viva. Mas a palavra de sabedoria que saiu da boca do mestre fez com que aqueles escribas e fariseus fossem saindo um por um. E aquela mulher permaneceu ali. Aí ela entrou em cena e começa ali a vida dela com Jesus. E Jesus resolve a situação dela, mostra para eles o que ele não usou outras palavras, né? Ele não usou as palavras que eles imaginariam ele usar. Ele usou uma estratégia, né? Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedras, né? E ali foram saindo e Jesus mostrou ali para ela que a graça e a misericórdia dele não libera ninguém para pecar, mas tão somente traz o ensino da obediência e de abandonar o pecado. Quer dizer, parece que eu vejo, Ivan, Jesus falando para aquela mulher: agora você está sozinha, seus acusadores não estão mais aqui, vá e não caia de novo nessa situação, porque o que eles tinham de ouvir da minha boca, eles já ouviram. E da próxima vez que eles te pegarem no pecado, eles não vão trazer você até mim de novo, não. Pode ser que você não me encontre da próxima vez que você pecar. Então a oportunidade é hoje, é agora, né? É nesse exato momento. E deu a direção para ela seguir, né? Deu a direção. Jesus livrou ela da morte. E deu a direção. Não prometeu livrar ela de novo por causa de pecado, mas deu ela a direção, ensinou o caminho. É esse aqui, ó. Abandone. Abandone a sua vida de pecado. Noutra versão vai dizer: vá e não peques mais. Então, eu acho maravilhoso. O projeto de Deus para nós sempre será a vida, e vida com abundância, né? Na presença dele. E por isso que ele nos ensina a obedecer. Foi o que Jesus fez ali com aquela mulher. Então, é uma história triste, uma história de vergonha, uma história de dor, uma história de pecado, mas que traz uma lição maravilhosa. Porque aquela mulher, ela já não contava mais com a vida. Ela estava tão somente sofrendo um pouco a mais, né?
Porque eu acho que naquela época quem tinha de ser apedrejado sabia que a lei não dava respaldo mesmo e que iria mesmo ser apedrejado, ele já queria que fosse logo. Na cabeça daquela mulher, ela pensou assim: meu Deus, eu irei sofrer mais um tempo. Porque até que a gente chega lá e eles vão perguntar o que vai fazer comigo, o que Jesus não vai ter nada para fazer comigo, porque ele também conhece a lei e sabe do resultado muito bem. Então ela chegou ali, a surpresa foi grande. E ela teve a vitória. E a história mudada, né? E a história mudada. Por completo. Né? Ele mudou a sorte daquela mulher. Ele mudou a vida daquela mulher e a história daquela mulher. E que nesta tarde, se alguém está ouvindo esta palavra, quem sabe a sua situação não é a mesma dessa mulher, a história sua pode não ser a mesma, mas quem sabe a sua condenação pode ser a mesma. E Jesus é o mesmo que livrou aquela mulher. E Ele quer te livrar da morte nessa tarde, quer te livrar do pecado e quer te dar a vida eterna. Amém. Vamos só reforçar esse finalzinho aí, olha. Né? Talvez a gente está falando para alguém que também acha igual aquela mulher achou, né? Tá tudo acabado. Tudo acabado. Tudo acabado, a situação é outra, mas para mim não tem mais jeito mais. Era o pensamento dela, né? Sim. Talvez você pode estar pensando também assim, tá tudo acabado, mas eu te falo que não tá. Ainda tem a oportunidade. E a presença do Senhor ainda é e sempre será real. E o propósito do Senhor também é o mesmo, salvação. Então que você não perca a oportunidade, querido. Diante da palavra do Senhor, que representa a pessoa do Senhor, né? A palavra do Senhor representa, é a vontade do Senhor, representa o desejo do Senhor para a sua vida. Que você não perca a oportunidade de abraçar o projeto do céu para você. Porque o projeto do céu para você, ele é muito melhor do que o projeto enganoso de um coração. Tem muito cuidado com isso, querido. Lembra que a proposta do Senhor para nós é vida. E a todo momento que entendermos isso, ainda que nós venhamos estar vivendo aquela situação que a mente humana vai dizer assim, não tem jeito mais, mas o Senhor fala, tem jeito sim. Quem quer que você continue achando que não tem jeito mais, independente do que você está vivendo, é o inimigo da tua alma, que o propósito dele para você é o fracasso. Mas para o Senhor, a proposta dele para você é vida. Que você abrace a vida, porque este aí é o projeto do céu para você. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, por esse momento de reflexão, esse momento de aprendizado na palavra do Senhor, que acabamos de ter aqui neste momento e que todos os dias o Senhor tem nos proporcionado. Assim nós oramos agradecidos, agradecemos a bondade do Senhor, agradecemos a presença de cada um que é conosco aqui, cultuando o Senhor neste momento, aquelas que estarão ouvindo essa palavra, Deus, depois, através, ó Deus, do aplicativo, Senhor, através, ó Pai, do Facebook, do nosso canal, que a graça do Senhor possa trazer, Senhor Deus amado, entendimento, meu Deus, entendimento, e a partir do entendimento, a mudança de vida, que essa seja, Senhor, a realidade. Assim nós oramos agradecidos por mais esta oportunidade, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.